Bom dia, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JA. Aqui você é VIP. Você tem um conteúdo de qualidade e eu te peço, me acompanha durante 5 minutinhos apenas. Você vai receber algo muito especial nesse dia que vai contribuir para a tua vida. E ao final desse conteúdo, pessoal, o que você vai fazer? Você vai curtir, comentar e compartilhar. Esse tópico de hoje da Jornada da Liderança é extraordinário. Você é uma pessoa que se relaciona bem com estranhos, com pessoas, consegue se conectar rapidamente? Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a importância do relacionamento interpessoal. Como está o nosso nível de relacionamento? Conseguimos nos entender bem com as pessoas? Conseguimos fluir? Conseguimos manter os relacionamentos? E é isso que eu gostaria de abordar com você. E claro, para que você entenda melhor, eu gostaria muito que você focasse na liderança de um mestre extraordinário chamado Jesus. Um homem completamente apaixonado por pessoas, que entendia as pessoas de uma forma extraordinária e que desenvolvia uma conexão quase que espontânea. Quando ele começava a falar, todas as pessoas desejavam ouvi-lo, pela graça e pela capacidade extraordinária que ele tinha de se conectar com as pessoas. E se você quer ter essa capacidade, convido a me acompanhar. São apenas 3 tópicos, mas que vai te dar assim uma alavancada nos seus relacionamentos e você vai conseguir se conectar com muito mais rapidez quando você se encontrar com pessoas. Primeiro tópico, tenha a cabeça de um líder, entenda as pessoas. As pessoas, elas precisam ser compreendidas. Quando você estiver em um grupo, quando você estiver na sociedade, quando você estiver, seja na igreja, dentro da sua casa, compreenda as pessoas, procure entendê-las. O que se passa na cabeça dessas pessoas quando elas estão passando por dificuldades, problemas, se elas estão agitadas ou se estão cabisbaixas, o que está acontecendo? Quando nós procuramos entender as pessoas, nós desenvolvemos uma habilidade chamada empatia, porque não tem como entender as pessoas se você não se colocar no lugar do outro. Tem líderes que são verdadeiros tiranos. Eles não param para ouvir as pessoas. Eles não param para entender as pessoas. Eles simplesmente exercem a sua liderança na base da pancada. Na base do, tem que ser assim, não é por aí. Um grande líder, ele tem essa capacidade de entender as pessoas. E quando ele entende as pessoas, eles sabem que as pessoas gostam de ser elogiadas. Faça elogio. Faça elogios para as pessoas, faça elas se sentirem importantes, dê esperança para as pessoas, faça com que elas entendam que elas têm um futuro pela frente, que elas vão desfrutar de coisas grandes. Seja esse cara presente na vida delas, cuide das pessoas de uma forma especial. Quando você vê que as pessoas estão cabisbaixo, se aproxime e tente mudar a história dela. Quando você dá atenção às pessoas, demonstra que você entende de pessoas. Quando você é um líder, mas um líder apenas que tem uma posição, você está o tempo todo tentando se posicionar. E quando eu falo tentar se posicionar, eu estou falando que ele precisa dizer que ele é o líder, ele precisa impor a sua liderança. Mas quando você entende de pessoas e você pratica o ato de conduzir as pessoas com graça, você não precisa mencionar coisa alguma. As pessoas te seguem porque reconhecem que você é um líder extraordinário. É só você olhar para o referencial de Jesus. Jesus nunca disse que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nunca precisou chegar em um local e dizer, eu sou Jesus de Nazaré. Mas todos o reconheciam, porque ele era uma pessoa extraordinária e sabia. Ele compreendia as pessoas como ninguém. A capacidade que ele tinha de enxergar as pessoas era incrível. Se nós queremos ter um grande referencial de pessoa que entende de pessoa, essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Segundo tópico, um grande líder ama as pessoas. Não tem como construir uma conexão com pessoas se você não as ama. Você precisa desenvolver essa habilidade para amar pessoas. Quando nós amamos as pessoas, automaticamente esse amor retorna. Por quê? Porque você consegue entendê-las, você consegue construir nelas expectativas de um futuro melhor, você demonstra toda a sua gratidão por tê-las por perto. E de que forma, JA, nós conseguimos demonstrar essa gratidão? Agradecendo quando ela fizer pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas, pequenas coisas, você agradecer. Quando você dar atenção a ela, quando você cuida. Uma pessoa que ama a outra, ela cuida. O exemplo de Jesus de Nazaré é extraordinário. Fala um relato bíblico que ele estava dando um sermão e passou o dia todo falando e as pessoas ali não arredaram o pé. E ao final do dia, ele precisou dispensar a multidão. Ele disse, olha, vocês podem ir. Só que a preocupação de Jesus, ele estava à frente, né? Ele chega e diz, mas antes de despedi-los, vamos dar comida para esse povo, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Seus discípulos simplesmente dizem, não tem como alimentar uma multidão. Não tem como. E aí, Jesus fez isso somente para ver o que eles iriam falar. A palavra de Deus é clara, diz que ele fez isso para testar os seus discípulos. E ele queria trazer ali para eles também uma grande lição. E Jesus chega, pede para aquelas pessoas sentarem ao chão, pergunta o que tem, ele fala, olha, só tem um menino que tem alguns pães e alguns peixinhos aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão?
faça-os sentar. E Jesus ali demonstra toda a sua grandeza, multiplicando aqueles pães e alimentando aquela multidão. Um líder sem amor é um líder que não se preocupa com como está o seu discípulo ou como está o seu liderado. Ah, que se dane, o problema é dele, não é meu. Líder, se o seu time está tendo problema, o problema também é seu. Se você está passando, se ele está passando por dificuldade, o problema também é seu. O papel do líder é direcionar, o papel do líder é amparar, o papel do líder é cuidar. E não tem como fazer isso se você não amar as pessoas. Terceiro tópico para a gente terminar, estenda a mão de um líder, ajude as pessoas. Não tem como você ser um grande líder se você não está disposto a ajudar as pessoas. Você está sempre distante. Tem líderes que eu me assusto quando eu vejo a distância que ele mantém das pessoas. Como é que, o que é liderar? Qual é o princípio da liderança? O princípio da liderança significa você estar rodeado de pessoas. Você está cercado pelas pessoas. Mas tem líderes que são tão maiorais que eles se distanciam. As pessoas não chegam nem perto, não têm acesso. Que líder é esse? Um líder, ele conduz pessoas. Se ele conduz pessoas, ele tem que estar próximo das pessoas. Eles têm que estar Como é que você vai estender as mãos para ajudar as pessoas se você está distante? Se você é um ser humano especial, se você é um grande líder, você entende que o seu maior projeto terreno significa ajudar as pessoas. Quando você se disponibiliza para ajudar as pessoas, você também se ajuda, porque você cresce como ser humano, você evolui, você aumenta o seu nível e você chega a um patamar onde as pessoas te admiram e querem estar do seu lado. Um grande líder, ele entende pessoas, ele ama as pessoas e ele estende as mãos para as pessoas. Se você ver um líder muito distante, desconfie, porque ele já não é mais líder. O líder, ele exerce a sua liderança com proximidade. Não tem como se conectar com pessoas se você está distante. Então aprenda. Você precisa aplicar esses pontos na sua vida para que você seja muito, mas muito assertivo nas suas conexões a nível de relacionamento. Não existe relacionamento sem proximidade. E para que você consiga alcançar o seu objetivo, você tem que se aproximar das pessoas. São as pessoas que abrem portas, são as pessoas que nos motivam. As pessoas nos motivam sim. Tem momentos na nossa vida que a gente está abatido e às vezes chega um ser humano muito especial, traz uma palavra motivadora e que te levanta o ânimo. Cria esperança. São as pessoas que criam esperança em nós. Nós somos instrumentos para motivar um ao outro. Então, pessoa, nesse dia eu gostaria que você aplicasse esses princípios à sua vida e decolasse nos seus relacionamentos. Estenda de pessoas, ame as pessoas e estenda as mãos para elas. E o resultado que virá sobre a sua vida será extraordinário. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça dele seja contigo. Se você gostou do conteúdo, pessoal, o que você vai fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Fica com Deus.